Oi, eu tô aqui no A Laís no quarto hoje pra falar de dinossauro, né? É uma coisa que eu aprendi com o Adalto Lourenço é que você sempre ouve falar quando você é uma criancinha cristã, né? Que o darwinismo tá errado, o darwinismo tá errado, o darwinismo tá errado. E aí fica com essa história meio grande demais, né? Complexa que vários animais, todos os animais entraram numa barca e se salvaram de um dilúvio que foi mandado por Deus, porque Deus estava insatisfeito com a humanidade e tal, e a própria criação do homem e tal. Mas tem uma coisa super interessante nessas coisas todas, que é o fato da existência dos dinossauros, né? Não tem como negar o que a evolução, entre aspas, vem mostrando. Olha só, esses são os Tiranossauro Rex, esses são os herbívoros, esses são os tal. E vem mostrando através de uma coisa chamada fóssil. E na minha Bíblia, eu estou aberta em Jó, no livro de Jó 40, versículo 17, tá falando de um bicho. E diz assim: lá em cima diz que ele come capim e tal. Ele endurece a cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de cobre, seus membros são como barras de jarro forjado. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Apenas aquele que o fez pode se aproximar dele com uma espada. Que bicho é esse, né? Alguns vão dizer assim, esse é um hipopótamo, mas espera lá. Não é um hipopótamo, essa não é uma tradução correta do hebraico para o português. Por que eu sei disso? Eu não tô tão por dentro de hebraico. Mas eu sei que cedro é do tamanho de uma árvore. Então, se você lembrar uma árvore qualquer, uma araucária, um jequitibá, até uma árvore aqui do Cerrado, um ipê, são árvores, são plantas grandes, né? Então essa cauda não pode ser tão curta quanto a cauda de um hipopótamo. E o hipopótamo é um cavalo que nada na água. Outro detalhe, a evolução, a ideia de evolução impede que a Bíblia seja verdade, mas a ideia de que alguns animais morreram, foram extintos e nasceram outros tipos a partir de um tipo básico não invalida a Bíblia. Por exemplo, na arca, a arca era enorme de grande, tinha mais de 60 andares, só pelo que foi calculado das medidas que eram ditas, que estão descritas em Gênesis. Então ali cabia uns 600 animais, fora os que são menores, né, insetos e etc. Então, cabiam 600 animais do tipo de um boi, só para explicar. E então o que a gente tem hoje, se é um labrador, se é um salsicha, se é um poodle, eles vieram de um tipo básico, que é, por exemplo, um cachorro do mato, ou um lobo, ou uma raposa, que podiam gerar vários animais a partir de um casal. Então, por exemplo, a criação do ser humano. O ser humano foi criado a partir do pó da terra. Nós temos água e coisas que tem no pó da terra. Por exemplo, cálcio. Cálcio tem no pó da terra e tem no nosso corpo humano. Qual é a dificuldade de sincronizar uma coisa com a outra? A dificuldade é que a ciência se contradiz, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia é a verdade liberta. Então, isso é que é interessante. Uma coisa super interessante que o
professora Adalto Lourenço ensina é que os primeiros humanos, Adão e Eva, foram criados na cor vermelha, mais ou menos. Então, feito da terra fértil. Aquilo, se a gente, se eles fossem genética negro com um homem negro com uma mulher negra, a humanidade seria negra, ou uma mulher branca com um homem branco, muito branco, a humanidade seria totalmente branca. Mas numa tonalidade de terra vermelha, os filhos deles e os netos deles e as reproduções que puderam se compor a partir de um casal deram as tonalidades de cores que existem na Terra mesmo. Se você tem uma terra mais morena, você tem uma terra mais branca mesmo, mais bege. Você tem todas essas tonalidades na terra, pó. Então, tudo isso é muito interessante de observar, estudar a ciência a partir da Bíblia, e não o contrário, estudar a Bíblia a partir da ciência, porque a Bíblia a partir da ciência você joga ela no lixo. Estudar a ciência a partir da Bíblia, você começa a entender a ciência, você começa a entender arte, cultura, dança, política, né? Todas essas coisas que existe no mundo, geografia, história, genética, economia, tudo você tem uma noção básica disso, você tem na Bíblia, né? E a partir do estudo mesmo secular que já existe nas prateleiras, nas bibliotecas, de tudo isso, você entende melhor a Bíblia e entende melhor a sua humanidade, a sua criação, que é a imagem e semelhança de Deus. Então é isso que eu queria dizer.